Sabe aquele objeto que a gente vê em tantas cozinhas pelo Brasil, na casa da avó, na casa dos pais? O filtro de barro. Parece uma coisa tão simples, tão tradicional, mas e se eu disser que essa peça aparentemente rústica é reconhecida no mundo todo como uma das tecnologias mais incríveis para purificar a água? Pois é, vamos entender por quê. E olha, isso não é só um orgulho nosso, não. Essa frase aí é de um pesquisador americano, Colin Ingram, no livro dele que é referência no assunto. Ele literalmente coloca o nosso filtro de barro lá no topo, como o melhor do mundo. Ou seja, a gente está falando de um fato reconhecido por especialistas. E aqui, claro, surge a grande pergunta que guia a nossa conversa. Como é que pode? Como um aparelho que não vai na tomada, que não tem peça eletrônica, feito basicamente de argila, consegue ser melhor que filtros super modernos e caros? A resposta para isso é uma verdadeira aula de engenharia e ciência. O primeiro ponto para desvendar esse mistério é que a mágica não está exatamente no pote de barro em si. O segredo está escondido numa pecinha muito específica, muito bem projetada, que fica ali dentro. É nela que mora a verdadeira tecnologia. Apresento a vocês a vela cerâmica. Esse cilindro aí é o coração do filtro. Por fora, parece só um pedaço de cerâmica, né? Mas por dentro tem uma combinação poderosa de materiais, incluindo um núcleo de carvão ativado. É uma peça pequena, mas com um design pensado para fazer um trabalho gigante. O grande lance é que essa vela, sozinha, faz 3 trabalhos ao mesmo tempo. É uma tripla ação. Primeiro, ela funciona como uma barreira física. Depois, ela faz uma desinfecção biológica. E, para terminar, uma limpeza química. Vamos ver cada etapa de perto. Agora sim, a gente vai mergulhar na ciência por trás de tudo isso. Como, na prática, essas 3 ações se juntam para deixar a água tão pura? Os detalhes são realmente impressionantes. O primeiro estágio é a parede da vela. Imagina o seguinte, ela é feita com uma argila que é misturada com serragem. Quando essa vela vai para o forno para ser queimada, a serragem queima e desaparece, deixando para trás uma rede de buraquinhos minúsculos, microscópicos. Essa estrutura vira uma espécie de labirinto, que barra fisicamente as impurezas, parasitas e até bactérias. E a eficiência disso é absurda. Pesquisas de instituições de peso, como o MIT, já mostraram que essa vela consegue tirar até 99,99% de bactérias como a E. coli. É um nível de proteção altíssimo, ainda mais para um sistema que, lembrando, não gasta nenhuma energia. Mas a barreira física é só o começo da história. Depois de passar por esse labirinto, a água ainda enfrenta um segundo e um terceiro tratamento. O interior da vela tem prata coloidal, que é um bactericida poderoso e neutraliza qualquer micro-organismo que tenha conseguido passar. Logo em seguida, a água passa pelo miolo de carvão ativado, que funciona como um verdadeiro ímã para impurezas químicas. E a eficiência dessa parte química também é de cair o queixo. O carvão ativado tira quase todo o cloro, o que já melhora muito o gosto e o cheiro da água. Mas ele vai além, remove até 95% de chumbo, que é super tóxico, e também pesticidas e parasitas bem resistentes. É um impacto gigantesco na saúde de quem bebe essa água. Agora chegamos numa das sacadas mais geniais desse design. Muita gente acha que o fato do filtro de barro pingar devagar, gota a gota, é um defeito, mas é o contrário. Essa lentidão causada pela gravidade é o grande segredo. Ela dá mais tempo para a água ficar em contato com a prata e com o carvão ativado, o que garante uma purificação muito, mas muito mais completa. E quando a gente acha que já entendeu tudo, descobre que a genialidade do filtro de barro não para por aí. Além de purificar, ele ainda oferece uns benefícios extras que a maioria das tecnologias modernas nem sonham em entregar. O primeiro bônus é a água sempre fresquinha, sem precisar de geladeira. Como isso acontece? É um princípio da física chamado resfriamento evaporativo. A argila é porosa, então uma quantidade mínima de água atravessa a parede e evapora do lado de fora. Para evaporar, a água precisa de energia, e ela rouba essa energia na forma de calor do filtro e da água que está dentro. É o mesmo processo que faz nosso corpo esfriar quando a gente sua. E o efeito não é pequeno não. A água ali dentro pode ficar até 5 graus Celsius mais fria que a temperatura do ambiente. É basicamente um ar-condicionado para a água com consumo zero de energia. Simplesmente genial! E para fechar o pacote de vantagens, tem uma coisa que muitos filtros super modernos fazem ao contrário. Sistemas como o de osmose reversa tiram absolutamente tudo da água, inclusive os minerais bons, criando o que se chama de água morta. O filtro de barro não.
A argila libera aos pouquinhos minerais importantes, como cálcio e magnésio, e ainda ajuda a deixar o pH da água mais equilibrado. Bom, depois de passar por toda essa ciência da purificação tripla, do resfriamento natural e do enriquecimento com minerais, a gente volta para a pergunta inicial. E o veredito fica bem claro, né? A simplicidade, nesse caso, esconde uma eficiência que é de fato superior. E num mundo cada vez mais preocupado com o meio ambiente, os argumentos a favor do filtro de barro ficam ainda mais fortes. Ele não gasta energia, é feito de material natural, biodegradável, ajuda a diminuir o consumo absurdo de garrafas plásticas e, claro, tem um custo super baixo e dura muito. É uma solução que não é só inteligente, é sábia. No fim das contas, o filtro de barro brasileiro é uma prova fantástica disso. Ele mostra que a solução mais eficaz, mais elegante, nem sempre é a mais complicada ou a mais tecnológica. Às vezes, a melhor engenharia é aquela que entende e trabalha a favor das leis da natureza, e não precisa de nenhum botão para ligar.